falou muito no seu trabalho sobre a cultura escolar, né? E você conceitua o que é a cultura escolar. Então, a gente observa que o espaço cultural hoje preserva a memória, né, do Colégio Rio Branco, e a gente observa que existe uma questão que não é específica, né? Quer dizer, todas as escolas desenvolvem cultura escolar, né? Conceito amplo, e no caso você foi buscar a cultura escolar do Rio Branco, entender como se dava, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é um tema que interessa a todos nós. Sim. Você já começou bem aí nesse processo de conceituação, né? Que a cultura escolar, né? Vou até ler um trechinho aqui para vocês, só para a gente suscitar mesmo o debate. Ela é um conjunto de normas que definem conceitos a ensinar e condutas a inculcar, né? E um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos, normas e práticas coordenadas, com a finalidade de variar segundo as épocas, né? E quando a gente se depara, né, com esse conceito de cultura escolar, que não é nada mais é do que um hábito que o Colégio Rio Branco criou e difundiu entre as pessoas que estavam ali. O hábito é a forma como a gente vai se portar ali, como a gente vai se comportar, como a gente vai vivenciar, como a gente vai lidar com aquele ambiente onde a gente está inserido. E o que me fez despertar para a cultura escolar foi uma das minhas visitas lá no espaço, que hoje é o espaço cultural, e quando eu cheguei naquela sala que vocês preservam um modelo de uma sala de aula da época lá da década de 40, década de 60, aí você vê a bandeira, você vê a foto do Getúlio Vargas, você vê a bancada, né, a mesa em cima, as cadeirinhas mais todas juntas, que é muito diferente do estilo de escola de quem já se formou, já começou a estudar lá, por exemplo, na década de 20, no final dos anos 20, né, início ali do século 21. Então, quando eu cheguei ali, eu me deparei com aquela sala, eu pensei assim, essa representação, né, porque aquilo ali é uma representação, é uma memória, né, que está representada ali diante de todos aqueles materiais, né? E eu pensei assim, essa representação, ela tem história, sabe? Ela tem uma importância para a história desse colégio que eu estou construindo, né? Para a história que eu estou construindo a partir da minha leitura, né? De tudo que eu venho identificando. E é muito interessante porque as pessoas que eu entrevistei, né, que tinham estudado entre 1950 e 1970, elas tinham a memória afetiva daquela representação, sabe? Daquela imagem, daquela estrutura, daquela disposição, de como ficavam os professores, de como as salas eram dispostas, de como eles tinham que estar sempre muito alinhados, né? Tinha toda uma estrutura que eles precisavam seguir para poder estar ali naquele ambiente, né? E participarem daquele espaço. E aí uma coisa interessante que a Paula trouxe é que a cultura escolar ela não é específica de uma única escola, mas elas variam, porque as pessoas que estão em determinado espaço escolar, elas vão ser fundamentais, né, vão ser peças fundamentais, peças-chave na construção dessa cultura escolar, na formação de como isso se dá. Porque, por exemplo, quando eu estava fazendo os estudos, né, lá, fazendo as pesquisas em relação aos documentos do colégio, eu via na legislação algumas normativas que o Estado enviava, né, tanto o Estado do Rio de Janeiro quanto o governo federal, normativas que eram para as escolas, né, de ensino primário e de ensino secundário, e via nos jornais refletido os reflexos, os movimentos que o Colégio Rio Branco estava fazendo diante de determinada determinação. No início dos anos 20, a gente tem uma pegada muito forte do higienismo, né? Então, os governantes, eles vêm com uma estrutura, né? Uma pegada de tentar trabalhar as formas de higiene, né, pessoal também dentro da escola. E com isso, eles vão estruturando várias diretrizes para que as escolas se adequem a essas diretrizes. E essas diretrizes,
elas vão além do comportamento, do nosso próprio comportamento, como, por exemplo, tinha um momento de fiscalização para ver se os alunos escovavam os dentes direito, se eles tinham feito a limpeza das unhas, se eles tinham tomado banho, se eles estavam com o uniforme limpo, mas também tinham diretrizes que eram direcionadas para as escolas, né, para os prédios, para o espaço físico, de melhorar a ventilação, de abrir as janelas, colocar a janela de frente para o sol, para que a sala ficasse bem arejada, ventilada e clara. Então, isso a gente percebe nitidamente, claramente nos jornais, né? E aí sim entra a década de 30, porque é quando o Colégio Rio Branco vai passar por uma reforma, né? E vai se adequar a esses princípios do higienismo, que já é bem, se salvo não me engano a memória, o modelo que a gente tem já hoje lá, né, ainda preservado na memória do espaço cultural, que são aquelas janelas amplas, né, que permitem uma grande luminosidade dentro das salas de aula. Então é muito interessante a gente perceber isso, sabe? Como que as escolas, elas buscam se adequar a essas normativas que vêm de fora, mas em outros momentos elas não se adequam, sabe? Elas usam estratégias para burlar um pouco essa legislação que vem e que talvez não se adeque muito ao interesse daquele grupo escolar. Então, a cultura escolar, ela está refletida, né? Ela está envolta nessa construção desse hábitos mesmo dentro do Colégio Rio Branco. E aí, eu falei, né, que a gente tem figuras centrais, né? E quando eu pude fazer a pesquisa, eu pude perceber que existiam duas figuras centrais muito importantes para a construção dessa memória e também para a cultura escolar. Uma era a professora Carmita, né? E outra era o professor Luciano Bastos, né? Que ambos foram muito importantes para a construção da memória e dessa cultura. A professora Carmita, né? Sempre muito rígida, né? Impondo muitas normas, né, tanto de comportamento como de relação mesmo, a forma que eles iam dialogar entre os colegas, os espaços onde eles poderiam ficar, a postura nas cadeiras. Então, ela era sempre muito rígida e exigente com os alunos, e existem inúmeras histórias, né? Foi muito interessante na minha defesa, que teve um professor que falou que ele chegou a sonhar com a professora Carmita, né, de tão brava que ele viu ali nos depoimentos, que ela era realmente muito exigente, né? Então, essa memória também está registrada na dissertação, né? Então, quem tiver interesse de lembrar um pouco aí desse período, de como ela foi também moldando e construindo aí, junto com o professor Luciano, essa questão dessa cultura. E o professor Luciano, ele está muito no imaginário das pessoas pela possibilidade de conseguir acessar o ensino secundário, sabe? Ele, assim, nas entrevistas, as pessoas diziam, eu consegui estudar no Rio Branco por causa do doutor Luciano, porque ele que falou para mim, ele que me mostrou o caminho, porque o Colégio Rio Branco, apesar de ser uma escola particular, e eu acho que isso é importante a gente frisar, né, Paula? Porque ele tinha uma política de bolsas. E essa política de bolsas fazia com que várias pessoas de diferentes classes sociais pudessem acessar o colégio e também ter esse ensino. Só que quando eu ia conversar com as pessoas, essas bolsas elas vinham do Estado, do Rio de Janeiro, ou do governo federal. Elas não eram bolsas, por exemplo, filantrópicas, que alguém doou um dinheiro e a gente teve ali essas bolsas. Mas quando eu ia conversar com as pessoas diziam assim, olha, eu agradeço ao Luciano porque eu tive essa bolsa, porque foi o doutor Luciano que conseguiu essa bolsa para mim. E a gente percebe o quanto as pessoas viram essa relação, sabe? E fizeram a ponte da possibilidade. Porque, na verdade, o doutor Luciano, ele tinha um conhecimento, né, que as pessoas não tinham, e ele acabou passando para as pessoas e mostrando o caminho para que elas conseguissem também acessar, né? Porque em alguns momentos tinham processo seletivo, né, para poder acessar essas bolsas. E aí as pessoas iam tomando esse conhecimento através aí do Luciano. Todas elas disseram, né, que ele sempre dava um jeito de conseguir fazer com que elas conseguissem essa bolsa de estudo e conseguissem aí acessar esse ensino que para aquela época, gente, não era um ensino para todo mundo, sabe? A gente não está falando de uma modalidade de ensino como a gente está falando do ensino médio hoje, que é obrigatório, faz parte da educação básica, né? A gente está falando de um ensino que ele estava
mesmo restrito e direcionado para uma elite. E a gente consegue também, com o Colégio Rio Branco, quebrar um pouco esse paradigma, trazendo outras pessoas para poder circular ali naquele ambiente. As bolsas de estudo também não eram uma prerrogativa somente do Colégio Rio Branco, outras escolas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro também recebiam esse subsídio do governo federal, também porque o governo federal ele não investia na educação diretamente como ele investe hoje, por exemplo, com os IFES e as universidades, né? Eles tinham algumas universidades passadas em alguns estados brasileiros, mas a forma de eles fazerem essa universalização, né, permitir o acesso para outras pessoas, era por meio dessas bolsas de estudo.